Vamos lá, Paulinha, tem um destaque internacional para a gente tratar aqui, infelizmente, daqueles que a gente não gostaria de dar, né? Eu gostaria que o mundo não fosse palco desse tipo de coisa, né? Estou falando aqui de 2 massacres a tiros nos Estados Unidos, promovidos no intervalo de 24 horas e que deixaram como saldo dezenas de mortos e feridos. Vamos lá, quais os detalhes? Pois é, Edgar. Até agora são 29 mortos, 20 vítimas do primeiro ataque, registrado na tarde de sábado em El Paso, no Texas, e mais 9 vítimas e o próprio atirador, que foram mortes resultantes desse segundo ataque ocorrido na madrugada desse domingo em Dayton, Ohio. E 53 pessoas feridas, né, Edgar? Então, esses números aí podem ser atualizados. Bom, esse primeiro ataque já é considerado o 8º ataque mais letal da história moderna dos Estados Unidos e o mais mortal, Edgar, desse ano. Aconteceu dentro de uma loja Walmart, quando o atirador Patrick Crusius, de 21 anos, abriu fogo contra diversas pessoas com idades entre 2 e 82 anos. Um dos relatos mais dramáticos é de uma mãe de 25 anos que morreu protegendo seu bebê de 2 meses. Esse atirador se rendeu, foi levado pela polícia, indiciado por homicídio qualificado, que pode dar até em pena de morte ali nesse estado, nos Estados Unidos, e a linha de investigação da polícia e do FBI inclui aí a possibilidade de crime de ódio. Isso porque foi encontrado um manifesto escrito pelo atirador, postado na internet, que, de acordo com o chefe da polícia, Greg Allen, chama o ataque do Walmart de uma resposta à invasão hispânica do Texas. E nesse manifesto também haviam ali apoio ao atirador que matou 51 pessoas em 2 mesquitas em Christchurch, na Nova Zelândia, em março. Então, eles estão estudando sim a possibilidade de crime de ódio. Entre os mortos haviam 7 mexicanos e também 6 feridos mexicanos. O segundo ataque aconteceu num bar na cidade de Dayton, 1h da manhã de domingo. Aí um menino de 24 anos, Connor Betts, usava um rifle de alta capacidade, colete à prova de balas. Ele acabou sendo morto pela polícia, que agiu rapidamente, e as vítimas eram homens e mulheres com idades entre 22 e 57 anos. Entre essas vítimas, a irmã do atirador, Megan Betts. Esse segundo crime, Edgar, a gente não sabe da real motivação. Está muito mais enigmático e não dá para vincular a uma possibilidade, por exemplo, de crime de ódio. Existe até uma linha de investigação que a irmã talvez possa ter sido ali uma das chaves para se entender o que aconteceu. De qualquer forma, claro que isso levantou um grande debate nos Estados Unidos, a respeito das armas, né? A facilidade de se conseguir armas. Inclusive, muitos relembraram um outro tiroteio que aconteceu na Califórnia, que também resultou em mortes. E entre as pessoas que resolveram falar sobre isso, a gente teve a Rihanna. Vários artistas são contra essa facilidade da compra de armas e também essa restrição aos imigrantes, que é uma política do governo Trump. A Rihanna juntou mais ou menos essas duas coisas para se manifestar contra o Donald Trump. Então ela foi no Twitter e escreveu o seguinte: Donald, você soletrou terrorismo errado. Seu país teve 2 ataques terroristas em poucas horas, além de deixar quase 30 pessoas inocentes mortas. Isso dias após ainda outro ataque terrorista na Califórnia, onde um terrorista foi capaz de legalmente comprar um rifle de assalto AK-47 em Las Vegas e então dirigir por horas até um festival gastronômico na Califórnia, deixando mais de 6 pessoas mortas, incluindo um garotinho. Imagine um mundo onde é mais fácil conseguir uma AK-47 do que um visto. Imagine um mundo onde eles constroem um muro para manter os terroristas dentro dos Estados Unidos. Minhas orações e mais profundas condolências para as famílias e pessoas queridas de todas as vítimas do Texas, Califórnia e Ohio. Sinto muito pela sua perda. Ninguém merece morrer assim. Ninguém. E aí, quer falar alguma coisa? Eu queria. Na verdade, estou meio emocionado, assim. Eu passei o final de semana meio isolado, quis fazer um detox digital e de notícias por um tempo, assim. Então, eu tô me dando conta dessas mortes agora e fico muito emocionado. Por um simples motivo, assim, na verdade eu não paro de me questionar quantas mais mortes vão precisar acontecer para que a gente entenda que ter arma não é solução.
Quantas mais mortes, quantas pessoas vão ter que morrer a mais? Qual é essa medida? Para que a gente entenda que tem que ter um maior controle sobre quem porta armas nos Estados Unidos e também no Brasil. Sim, a gente sabe que no Brasil bandido tem acesso à arma. Aliás, muitas dessas armas que deveriam pertencer a oficiais. Quanto mais gente tem de morrer pra gente entender o malefício das armas? E só pra encerrar, a Rihanna falou das orações pelas pessoas, eu acho que ela tá muito certa no discurso dela, mas tem um episódio do South Park, se eu não me engano, que é uma série muito ácida de animação, que mostra que toda vez que acontece um mass shooting, um massacre desse nos Estados Unidos, a resposta padrão é thoughts and prayers. Thoughts and prayers. Estamos com a família e tudo mais. Essa resposta padrão já tá caindo em desuso. As pessoas continuam morrendo. Não adianta só desejar thoughts and prayers e partir pra próxima. A gente tem que entender o malefício das armas. Bom, o Partido Democrata nos Estados Unidos, ou pelo menos os candidatos, né, as primárias, os que se imaginam candidatos já, usaram esses acontecimentos para pedir leis mais severas para controle de armas e acusaram o presidente Donald Trump de alimentar tensões raciais. Né? De acordo com o discurso democrata, as tragédias têm conexão com o ressurgimento do nacionalismo branco e políticas xenofóbicas aplicadas aí pelo governo de Donald Trump. Então, Bernie Sanders foi para a CNN e disse: não me agrada dizer isso, mas acho que todas as evidências sugerem que temos um presidente racista, um xenófobo que apela e está tentando apelar para o nacionalismo branco. O Pete Buttigieg, que também é candidato a primárias das democratas, falou para Fox também e incluiu antecedentes como Charleston, San Diego, Pittsburgh e agora El Paso, são consequências do terrorismo nacionalista branco. A Casa Branca rebateu essas críticas e o próprio Donald Trump também rebateu essas críticas junto aos jornalistas, atribuindo esses tiroteios a indivíduos doentes. E essa foi a fala do presidente e também tem um pouco do post dele no Twitter, né? Ele disse assim: o tiroteio de hoje em El Paso, Texas, não foi apenas trágico, foi um ato de covardia. Eu sei que estou com todos nesse país para condenar o ato odioso de hoje. Não há razões ou desculpas que justifiquem matar pessoas inocentes, né? O ódio não tem lugar em nosso país e nós vamos cuidar disso. Acontece que o Trump já hoje de manhã estava no Twitter novamente falando sobre isso. Num primeiro post ele parecia um pouco mais conciliador, né? Ele dizia que republicanos e democratas deveriam se unir para obter fortes verificações de antecedentes, no caso dos envolvidos, e talvez casando com essa legislação que precisa desesperadamente de reforma da imigração. Nós temos que ter algo bom, se não ótimo, originado desses dois eventos trágicos. E aí, num segundo post, ele ataca a mídia e diz o seguinte: a mídia tem uma grande responsabilidade para com a vida e a segurança do nosso país. Fake news contribuiu muito para a raiva e o ódio acumulado ao longo de muitos anos. A cobertura de notícias tem que começar a ser justa, equilibrada e imparcial, ou esses problemas terríveis só vão piorar. Então colocou ali um pouco colocou na conta da mídia a questão de alimentar esses ódios e essas diferenças. E a gente teve também o presidente Jair Bolsonaro comentando o que aconteceu com os jornalistas nesse domingo. Ele disse o seguinte: lamento, já aconteceu no Brasil também. Agora não é desarmando o povo que você vai evitar isso aí. O Brasil, no papel, é extremamente desarmado e já aconteceu coisa como essa aqui no Brasil. O ser humano, ele é, vamos dizer assim, programado, né, intelectualmente para identificar aí causa e efeito, né, nos fenômenos sociais e nesse tipo de tragédia. E o impulso natural realmente é culpar as armas pela conduta das pessoas armadas. Eu estava vendo a repercussão internacional e americana e assistindo alguns vídeos da Prager University, que eu recomendo aqui ao ouvinte da PAN, e o Dennis Prager, em um dos seus vídeos, ele traz um argumento muito interessante, que é o seguinte: ele pega o número de mass shootings, né, então desses massacres aí em que morrem mais de 4 pessoas, ou simultaneamente, ou num intervalo reduzido de tempo, ao longo das décadas. E olha só, em 1950, nos Estados Unidos, houve 1. Na década de 60, 6. Na década de 70, 13. Na de 80, 32. E na década de 90, esse número já começa a saltar para 42 e esse número só cresce. Agora, percebam o seguinte: a variabilidade, no caso americano, não pode ser o acesso a armas, porque ele sempre existiu.
Isso sempre foi fácil adquirir armas nos Estados Unidos. Então, o que muda na cultura de um país a partir da segunda metade do século XX para agora, para que esse fenômeno esteja acontecendo? Não é a quantidade de armas per capita e não é a facilidade ou a dificuldade de se acessar armas. Aí a gente vai discutir uma relação de causa e efeito muito mais complexa, multifatorial, que vai falar de questões culturais, vai falar de pós-modernismo, decadência da família, o esgarçamento do tecido social, como foi sugerido pelo presidente Donald Trump. Mas o ponto é, a gente tem que se frear um pouquinho em fazer uma relação de causa e efeito, sendo que essa variável de acessibilidade à arma nunca mudou. E é óbvio que num universo em que ninguém está armado, né, a gente não teria casos como esse. Só que, havendo um grupo de pessoas armadas, você já tem necessariamente todo o resto da população em situação de vulnerabilidade. Então, o Estado que não protege, que não consegue garantir a proteção dessas pessoas, não pode impedir, não pode restringir o direito de legítima defesa a essas mesmas pessoas, legítima defesa da sua propriedade, legítima defesa da sua vida. Então, assim, eu particularmente, eu sou a favor, sim, de um controle rígido ao acesso de armas de grande letalidade. Agora, é muito importante pontuar, a gente não pode também olhar para as coisas com tanto preconceito. As armas matam, mas elas também protegem, elas também impedem a violência, elas fazem cessar os ataques, né? E o normal são pessoas, principalmente os cidadãos de bem, se armarem não para utilizar a arma. Pelo contrário, você se arma na esperança de que você nunca precise utilizar esse recurso. Isso funciona desde para indivíduos e também funciona para estados soberanos com os seus exércitos. Você tem uma força militar forte torcendo para nunca ter que usá-la em guerra. E é mais ou menos o mesmo princípio. Então, acho que a gente tem que se acalmar e antes de sair restringindo um direito, que inclusive é um direito fundamental da legítima defesa, a toda uma população, por causa de casos excepcionais, tentar entender o que realmente está por trás desses acontecimentos trágicos. Bom, eu sou desarmamentista desde sempre, né? Antes de Bolsonaro existir para mim como político. Agora mais ainda, né? Frente a essa situação que a gente vive, de discursos odientos, de pessoas polarizadas, de um ódio exacerbado nas relações humanas e muito alimentado por todas essas questões que a gente vem tratando no Morning Show desde o início, quando falávamos lá do que geram essas fake news, de que tipo de relação, de que tipo de ambiente o governo de turno procura propagar para seguir ali, não se sabe ainda bem se por uma estratégia orientada ou por uma inabilidade mesmo, frente ao que tem à mão, mas o fato é que eu desafiaria, né, se tiver um referendo novo para as pessoas poderem votar o que escolheriam ter, eu acho que isso seria negado mesmo pela vontade da população. Agora, com relação aos crimes que acontecem a partir de armas que estão disponíveis já na mão de bandidos, armas muitas vezes roubadas de particulares e usadas com numeração raspada para cometerem crimes. Esses números, segundo vários institutos, para citar só o Sou da Paz, esses números são alarmantes. E quem em sã consciência pode pensar que a situação de relações nesse Brasil que a gente está vivendo vai ser apaziguada, vai ser acalmada, vai ser atenuada? Diria que não. Então, continuo cada vez mais crente que o resultado para isso é uma polícia bem treinada, uma polícia com equipamento, a ação de inteligência e cada vez mais que e aí a questão dos presídios também de suma importância para que quem entre lá não faça daquilo um escritório. Quer dizer, é um problema muito complexo para ser resolvido e discutido dessa forma. Então, eu, diante da circunstância que a gente vive, eu sou cada vez mais desarmamentista.